Boa noite. Então chegou aqui o nosso irmão Luiz Carlos Pereira, lá da Casa Espírita de André Luiz, né? Isso. Que está aqui para fazer o estudo para todos nós. Que ele seja muito bem-vindo e muito acolhido, com muito carinho por todos nós. Obrigado. Uma boa palestra. Boa noite a todos. Que Jesus, nosso modelo, nosso grande amigo de todas as horas, permaneça no nosso ambiente, iluminando os nossos corações e almas. Nós trouxemos um tema para a noite de hoje, que nós extraímos do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, que todos nós sabemos, se trata de uma das bem-aventuranças, bem-aventurados os aflitos, não é? E especificamente nesse capítulo, nós vamos ter uma pergunta de Kardec nas instruções dos espíritos, algo que não é muito comum, porque todos nós sabemos que o livro da codificação, que normalmente tem esse sistema de perguntas e respostas, é o livro dos espíritos, não é? Mas, eventualmente, Kardec se permitia no Evangelho também se dirigir à espiritualidade para tirar algumas dúvidas. E, especificamente, essa resposta é tão importante, essa pergunta, esse tema, que nós vamos ver que até hoje, né, passados praticamente 150 anos, essa pergunta está absolutamente palpitante e vibrando nas nossas consciências, em especial nesse momento de transição. Todos nós sabemos que estamos passando, né, pela transição da prova e expiação, do período de prova e expiação, e entrando, a partir de 2057, numa nova fase da humanidade, que será o período da regeneração. Então, muitas questões, naturalmente, que lidam com a vida humana, estão tomando uma dimensão muito grande. E no caso específico, Allan Kardec se dirige à espiritualidade, já que o capítulo é sobre sofrimento, não é? Bem-aventurados os aflitos. Ele quer saber se, por causa dessa busca da caridade, do alívio dos sofrimentos dos outros, não é? Nós poderíamos, de alguma sorte, abreviar o sofrimento daquela pessoa que, de alguma maneira, já esteja sem nenhum tipo de condições de tratamento e etc., né? Então, essa resposta vai ser dada por São Luís, que, além de ser um dos mentores de Allan Kardec, era também, na época, não sabemos agora, na época era o mentor espiritual de toda a França. Vejam a envergadura do espírito que vai dar essa resposta, não é? Então, Allan Kardec vai se dirigir no tópico 27, a gente vai pedir permissão para vocês, para a gente ler, a pergunta de Kardec, né? O tópico, capítulo 5º, tópico 27. Será lícito, legal, né? Terá legalidade, abreviar a vida de um doente que sofra sem esperança de cura? Resposta de São Luís. Quem vos daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus? A vontade, né? A vontade de Deus. Não pode ele, a divindade, levar o homem ao sepulcro e daí trazê-lo de volta com a finalidade de modificar-lhe os pensamentos? Vejam que São Luís já está tocando num assunto extremamente importante, né? Que é nesse momento, né, que muitos chamam de vascas da agonia, existe uma reconsideração, né, uma nova avaliação de toda a existência, né, por parte daquele que está desencarnando, né?
Então, São Luís está tocando no assunto de que muitas das vezes esse período é extremamente importante para que, por exemplo, a pessoa perdoe alguém. Não é? Isso aqui não é um tema para nós, porque nós não guardamos mágoas, né, de ninguém, né? Nós espíritas não guardamos, né? Vocês estão rindo dos outros, né? É isso, né? Que ainda guardam, né? Mas, como a gente tem que falar aqui para todo mundo, né? Depois vocês falem para as pessoas que ainda guardam mágoas, né? E ensinem para eles. Então, vejam, nesse momento de transição, se a pessoa ainda vai levar aquela mágoa, e todos nós sabemos o que é mágoa, não é? Mágoa é raiva guardada, escondida. É raiva, o sentimento básico é raiva. É inaceitação de algo que alguém nos fez. Ou, naturalmente, de uma perda qualquer, não é? Uma perda material, uma perda afetiva, né? Então a pessoa fica com raiva, não aceita aquilo, muitas das vezes não tem como devolver aquela atitude, mas fica com o sentimento, ok? Então, o que São Luís está dizendo? Que nesse período, né, de transição, que a pessoa está fazendo um balanço geral sobre toda a sua existência, né? Por conta mesmo da dor, do sofrimento, ela pode ter uma nova paisagem mental, ela pode entrar num novo estágio emocional. E esse estágio emocional vai fazer com que, muitas das vezes, ela consiga perdoar alguém. Quando a gente fala perdoar alguém, não vamos nos esquecer do auto-perdão. Também, não é? Que isso é fundamental. Se a gente fala o tempo inteiro, né, repete aquela sentença do Cristo, que resumiu tudo, ele conseguiu resumir toda a lei, que ele disse, né? Existe um único mandamento que resume tudo. Lembram qual é? Amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Então o parâmetro inicial é o auto-amor, não é? Ele inicia pelo auto-amor, ok? Então, naturalmente, ele, por exemplo, vai se perdoar de ter deixado o celular ligado, né? Com certeza ele vai se perdoar. Enfim, nós precisamos também nos perdoar. E às vezes, né, se houver a abreviação, vamos dizer assim, desse momento, muitas das vezes a pessoa não vai fazer essa reconsideração. Continua São Luís, na sua brilhante e iluminada resposta. Ninguém pode afirmar com segurança que tenha suado a última hora. A ciência médica, aí está falando com a gente, não se terá enganado em suas previsões? Eu posso garantir para vocês que, na maioria das vezes, né, quando a gente, obviamente, inclusive não tem contato, a gente não conhece as necessidades evolutivas de cada espírito. Nós, muitas das vezes, tratamos do corpo, né? Buscamos a recomposição da harmonia orgânica, biológica, não é? Mas vai dizer André Luiz, o espírito André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, que o médico espiritual que nos assiste, ele tem acesso à ficha kármica, ou seja, todas as nossas necessidades evolutivas, coisa que o médico terreno não tem. Então vejam, né, ele está tocando num assunto chave. Será que o médico tem a condição de dizer que chegou a hora, que não há mais nenhum recurso para aquele tipo de tratamento? Não é? Não tem. A gente vai tocar num assunto da definição do paciente terminal, tá? Tanto quanto possível a gente vai tentar falar um pouco da legislação atual sobre esse tema, né? E a gente vai perceber que o Espiritismo, que o Consolador prometido por Jesus no Evangelho de João, veio para colocar luzes sobre todos os aspectos do conhecimento humano, inclusive sobre este aqui, ok? Porque ele vai iluminar naturalmente a questão, colocar para todos aqueles que lidam com esse momento difícil, não só os familiares, como também os profissionais de saúde, o Espiritismo vai
colocar, né, um dia vai iluminar a todos a consciência de que ali não está um corpo a morrer, e sim um espírito em fase de transição para a vida eterna. Ok? Isso já é uma mudança de paradigma incrível, que a ciência médica, na sua imensa maioria materialista, imensa maioria, mas já caminhando para um espiritualismo, coisa que a AME Brasil está dando uma grande contribuição, a Associação Médico Espírita Brasileira, né, trazendo lume a essas questões, sob o enfoque espiritual. Na concretização daquela sentença do grande profeta, vou chamar ele de profeta porque ele verdadeiramente o é, Allan Kardec, Hippolyte Léon Denis Rival, quando ele disse que um dia chegaria, né, onde nós teríamos na Terra a aliança da ciência com a religião. Ok? Então a gente já está às portas desse momento, né? Então a ciência médica se engana muitas das vezes. O momento que o moribundo recobra suas faculdades por alguns instantes pode ser-lhe de grande importância. E quantos tormentos lhe podem poupar um relâmpago de arrependimento? Ó, viu? Eu falei da mágoa, mas tem essa outra questão, não é? O arrependimento também. Porque na medida em que você faz um balanço de todas as suas atitudes, naturalmente, o arrependimento, muitas das vezes, você levou décadas se achando certo numa questão qualquer com alguém, né? Não, mas eu fiz isso porque a pessoa me provocou, porque ela fez primeiro, porque se eu não fizesse, né, ela faria mais. A gente fica, né? Muitas das vezes nós temos uma prodigalidade muito grande para justificar as nossas atitudes, colocando naturalmente a responsabilidade para fora. Né? A culpa é sempre do outro, que me provocou, que fez isso, etc, etc, etc. Então, no momento desse de fraqueza, de fragilidade orgânica, naturalmente o espírito ganha aquilo que a gente vai aprender no Livro dos Espíritos, a emancipação da alma. Não é? A alma consegue algum grau de liberdade e, naturalmente, essa alma pode refazer determinados conceitos, se arrependendo naturalmente. E se conseguir se arrepender e pedir desculpas, não é? Fizer o caminho de volta, vai naturalmente entrar na pátria espiritual com um peso a menos. Aceitando, não só aceitando, mas praticando a recomendação do Cristo. Se tens algo com teu irmão, não é? Naquele momento que a pessoa vai fazer a oferenda, né? Deixa a oferenda no altar, volta sobre os teus passos e procura teu irmão. Recompõe, né, todas as tuas questões com ele. Olha a advertência de Jesus: enquanto ainda estás a caminho com ele. Todos nós aqui sabemos que somos eternos. Então, quando ele fala a caminho, ele está falando de quê? Reencarnação. Enquanto você ainda está reencarnado com ele. Porque, naturalmente, depois fica complicado, muito difícil. Só para dar um exemplo, no livro Libertação, né, do André Luiz. Hoje eu vou falar de um monte de Luiz. Eu sou Luiz também, né? É porque a gente veio de uma cidade espiritual chamada Luizópolis, né? Vocês não conheciam, né? É uma colônia espiritual espetacular, mas só que não é superior, né? Não é superior, por isso que eu estou aqui, né? Obviamente. Eu não tenho condição de entrar, por exemplo, numa colônia, né? numa cidade espiritual de anjos. Não tenho, né? Depois de uma semana numa colônia espiritual de anjos, eu com certeza já estaria fazendo intriga entre um anjo e outro. Já estaria fazendo fofoca. Ah, você viu o que aquele anjo falou e tal? Ele é metido, está querendo aparecer mais do que você. Tal. Mas no livro Libertação, do André Luiz, nós vamos ter a história de uma pessoa que cometeu alguns crimes, não é? E ela está sofrendo muito no plano espiritual, muito. Não é? Porque, naturalmente, ela não fez essa recomposição, essa reavaliação de valores. E sabe o que é pior?
as pessoas que ela cometeu o crime, né, ela esperava, quando desencarnasse, ela esperava que essas pessoas viessem cobrar a dívida. Mas sabe o que é pior para alguém que cometeu um crime? É porque todas essas pessoas que sofreram a injunção criminosa dele, foram embora e perdoaram. Perdoaram. E aí ele ficou sozinho com quem? Aonde estão inscritas todas as leis divinas? Ficou sozinho com a consciência. E aí a consciência martirizando, martelando, repetindo todos aqueles fatos. Antes ele tivesse cobrador, porque pelo menos era uma expiação, né? Não é assim? O Código Penal da Vida Futura? Arrependimento, expiação e depois tem que reparar. Depois vai ter que... Tudo que nós fizermos de equívoco, de mal para o outro, nós vamos ter que retornar e recompor. Todo prejuízo que nós causarmos será recompensado de alguma maneira no futuro. Jesus dizendo, ceitil centavo por centavo. Não é? Então vejam como isso é importante, esses momentos de pensamentos, né? De recomposição, de autoavaliação, no momento próximo do desencarne. Ok? Então vamos lá, continuar com São Luís. O materialista que apenas vê o corpo não pode compreender essas coisas. Ele é categórico. Não compreende, não adianta. Não adianta a gente ficar discutindo com o materialista, né, tentando impor isso a ele. Ok? Porque ele só está vendo o corpo. E nós estamos passando num momento, assim, esse momento de transição. Jesus alertou no sermão escatológico. Escatológico quer dizer o fim, não quer dizer outras coisas, né? Escatológico pensa em outras coisas. Não, escatológico quer dizer o fim, né? Momento final. Final do planeta, não, final de um ciclo, de que é a prova e expiação, não é? Então, nesse momento, Jesus alertou que a iniquidade seria tão grande, iniquidade, equidade é igualdade, né? Iniquidade é, não igualdade ou injustiça. Não é? Será tão grande que a caridade de muitos esfriará. Tanto que muitos se perguntam, será que vale a pena ser bom nos dias atuais? Nos dias aonde, segundo o filósofo da atualidade chamado Bauman, não sei se vocês conhecem, né? Bauman diz que nós vivemos uma sociedade líquida. Nada mais é concreto. Todos aqueles paradigmas, né, todos aqueles conceitos que a gente aprendeu com os nossos pais, com os nossos avós, né, o que é família, o que é respeito, o que é ordem, o que é progresso. Aliás, falei duas coisas que estão na nossa bandeira, né? Enfim, que são só duas palavras, né, mas que ainda não refletem a atitude de uma nação coletivamente, nem dos cidadãos individualmente, não é? Então, todos esses conceitos que eram, né, os paradigmas, que tem que respeitar o mais velho, né? Tem que respeitar o professor, lembram disso? Eu sou do tempo que ainda se respeitava. Tem algum professor aqui? Levanta. Parabéns. Esses vão passar por Luisópolis que nem um foguete. Vão direto para por uma colônia bem especializada para receber espíritos sofredores, né? Convalescente, não é assim? Convalescente. Então, Bauman diz que nós estamos numa sociedade líquida, onde o prazer tem que ser fruído de qualquer maneira. O prazer. Essa história de dever, responsabilidade, disciplina, isso é bobagem. Todo mundo quer o prazer próprio, não é? E nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos uma questão fundamental, muito interessante e que toca nesse assunto, a questão 895, quando Kardec pergunta qual a característica mais assim impactante, mais marcante das nossas imperfeições, da nossa inferioridade, a resposta vai ser que é o interesse pessoal. Então Bauman, o filósofo, diz que a sociedade líquida pensa apenas no seu interesse pessoal, não é? Eu estou sendo atendido naquilo que eu desejo, né? Então tá bom. Se não estou, tem alguma coisa errada, eu tenho que buscar, mesmo que isso
aconteça em detrimento da felicidade de alguém. Né? Aliás, nós estamos no Brasil um ditado que diz isso, não? Um ditado popular que diz isso. Sabe qual é? Farinha é pouca. Ó. É o ditado da 895, da questão 895 do Livro dos Espíritos. Farinha é pouca, meu pirão primeiro. Olha só. Do egoísmo no seu mais alto grau. Se eu tiver felicidade, justiça, que a gente quer muito justiça, né? Prazer, né? E alegria, tá tudo bem. Só que o mentor de André Luiz, num outro livro, eu falei de André Luiz de novo, livro Ação e Reação, vai dizer que consciência tranquila, consciência retamente cumprida, é aquela que busca todos esses 4 fatores, né? A felicidade, a justiça, a alegria e tal, para todos e não só para si. Né? Que é o que vai ter na regeneração. Então a gente está sendo testado nesse momento para ver para que lado a gente vai, lembra? No sermão escatológico. Se a gente vai ser bode ou vai ser ovelha. Se a gente vai escolher o caminho do joio, do trigo, dos peixes grandes ou dos peixes pequenos. Jesus faz várias metáforas para falar da separação. Várias. A mais, talvez, contundente seja a parábola do festim das bodas, né? Vários convidados, mas é quem tem a túnica nupcial. Quem se trajou para entrar está apropriado, não é? Devidamente apropriado para entrar no banquete que está sendo preparado. Não é? Que é a regeneração. É quem tem a túnica nupcial. Túnica nupcial, um simbolismo bem fácil para a gente, é o perispírito. Não é? Quem aumentou as vibrações do seu perispírito para entrar na regeneração? Né? Porque nós vamos ver, na última questão do Livro dos Espíritos, que é 1019, vai dizer que o reinado do bem será implantado quando o bem predominar sobre o mal. Isso coletivamente, mas também, se a gente for trazer para dentro de nós, dentro da gente. Será que a gente tem mais bem do que mal? Porque se você só pensa em adquirir as coisas para si, isso é mal. Ok? Quando a gente pensa em servir, lembram daquela discussão entre os discípulos? Vinham discutindo pelo caminho quem era o maior? E Jesus disse assim, ó, aquele que se assemelhasse à criança e aquele que servir, não é? Aquele que for servo é o maior de todos. Será que nós estamos aqui para servirmos-nos de todas as coisas, inclusive da doutrina espírita? Porque tem gente que se serve da doutrina espírita, não é? Vem para tomar passe, não sou contra passe, não, pelo amor de Deus, acho que todo mundo que tem, né? Que vem para tomar o passe e tal, tudo bem. Mas vão tomar o passe durante um tempo e daqui a pouco a gente vai se candidatar a ser, né, médium de passe também, né? Porque você passar 10, 20, 30 anos tomando passe, tem alguma coisa errada, né? Porque você não melhorou. Né? Continua sendo, né, tendo as mesmas mazelas, pensamentos, tendências, né, e inclinações, então não melhorou. O passe é como se fosse... sabe, eu vi hoje a maratona, né? O pessoal correndo lá, se esgoelando, né? Aí de vez em quando tinha um chuveirinho, né? Vocês viram o chuveirinho? Ficava um chuveirinho assim, eles passavam por aquele chuveirinho, aí ganhavam um ânimozinho para continuar. O passe é isso, é um chuveirinho, né? Vai dar um ânimozinho para você continuar a sua trajetória de autotransformação. Ou, como disse o nosso irmão no WhatsApp que ele mandou para mim, vai continuar as grandes Olimpíadas de vencer a si mesmo, né? Essa é a grande Olimpíada que a gente tem que vencer. Ok? Então vamos lá, São Luís continua com uma advertência. Minorai, minorai é diminuir, ele dá um conselho aqui. Diminuir os derradeiros sofrimentos tanto quanto puderdes. Guardai-vos, porém, de abreviar a vida, pois 1 minuto de lágrimas hoje pouparão no futuro muitas outras. Ok? São Luís, Paris, 1860. Ok? Aí eu vou, então, tocar no assunto que todos vocês já devem estar pensando, né? Eutanásia. Ok? A gente está falando disso.
São Luís não usou essa palavra e Kardec também não. Mas é isso que a gente está falando, não é? É disso que Kardec perguntou e é exatamente disso que São Luís respondeu. Então vamos lá. Eutanásia, a palavra eutánatos, separando, né, do grego, quer dizer boa morte. Essa palavra foi cunhada por um filósofo e médico da rainha da Inglaterra, Francis Bacon, no século XVII. Que ele escreveu que o médico não tinha que se preocupar apenas na recuperação da saúde do seu paciente, né? Do tratamento das doenças, mas também, mesmo nesse momento, né, de transição, era importantíssimo que o médico e toda a equipe médica desse o máximo de atenção e conforto e alívio para esse momento crucial de retorno à pátria espiritual. Ok? Então, só que essa palavra, né, ela hoje em dia define o quê? O que é a eutanásia? É justamente a abreviação do sofrimento. Ok? Então, é uma morte ou direta, existe a eutanásia direta, que é a injeção de algum medicamento, ok? De algum medicamento que vá tirar a vida, seja o cloreto de potássio, né, que vai fazer parar o coração, seja um anestésico em alta dosagem, né, uma morfina, alguma coisa assim, e que naturalmente um técnico ou o próprio médico vai injetar na veia do paciente e ele vai morrer antes da hora. Então isso é eutanásia ativa. Legislação brasileira permite? Não permite. Ok? Não permite. Isso é homicídio. Se um médico, uma equipe médica for flagrada fazendo isso, será processado pelo Código, né, Penal como um homicídio. Ok? Não é permitido na nossa legislação. Pasmem. 2 países da Europa permitem a eutanásia ativa. Na verdade, 3. Tá? Uma delas é a Holanda, a outra é a Suécia, e nós vamos ter uma terceira condição, que é o suicídio assistido, que também é uma eutanásia ativa. Qual a diferença? É que uma equipe está programada, prepara o aparelho, né, que vai injetar essa substância e o próprio paciente aciona. Existe uma clínica na Suíça, chamada Dignitas, que faz esse suicídio assistido. Estados Unidos também. Não, mas parece que agora é crime, né? Depois do Dr. Kevorkian, né? Que ele foi condenado. Dr. Kevorkian, que é um norte-americano que começou isso, né? Mas ele foi condenado, né? E etc. Enfim, mas a Dignitas cobra 4.000 euros para esse suicídio assistido. Tem um filme, né? Falando exatamente da Dignitas. Então, quando eu li isso, né, e escutei a palestra de um colega falando sobre isso, eu falei, mas 4.000 euros? 4.000 euros? Qualquer coisa, se a pessoa me perguntasse, vem aqui no Brasil, erra a linha amarela, né? Vai ser muito mais barato, né? Vai economizar, deixar para os descendentes, né? Com certeza, 4.000 euros, né? Brincadeiras à parte, né? Só para quebrar, porque é um tema difícil, né? A gente tem que quebrar um pouquinho, né? Mas vejam, já existe a eutanásia passiva, ativa, nesses países, e a eutanásia passiva. O que é a eutanásia passiva? É aquele momento onde os familiares e a equipe médica deixam de dar o suporte. Vou até dar a definição para ficar mais fácil, para vocês entenderem, tá? Através do abandono do tratamento ou suporte à vida. Em alguns países, alimentar e dar água é um ato médico e não uma obrigação humanística. Então, se decide, né, a equipe médica, de que não vai dar mais água
e comida para o paciente. O caso clássico, que ganhou a imprensa mundial, foi da jovem Terry Schiavo, que ficou 14 anos em coma. Vejam, coma não é paciente terminal, tá? Olha a confusão que se faz. Depois a gente vai dar a definição de paciente terminal. Paciente em coma, ele pode voltar 14, 15, 20 anos depois. É um dos fenômenos descritos no capítulo Emancipação da Alma do Livro dos Espíritos, com a pergunta 400 a 455. Tem sono, sonho, sonambulismo, letargia, dupla vista, tem tudo lá descrito direitinho. Durante o coma, o espírito se emancipa. O corpo tem todas as suas funções, né, normais, inclusive o cérebro. Não é morte cerebral. Não é morte cerebral, ok? Então, só que isso aí gera uma despesa. Imagina alguém, 14 anos, né, numa UTI. A família não aguentou, entrou na justiça e a Suprema Corte dos Estados Unidos concedeu. 14 anos em coma, pararam de alimentar e dar água. Em 13 dias, Terry Schiavo morreu. De fome e de sede. Será que é uma eutanásia? Será que é uma boa morte? Hein? Morrer de fome e de sede? Será? Alguém aqui gostaria de morrer de fome e de sede? Não faça o... Hein? Homicídio, não é? Olha a responsabilidade de todos. Até do juiz que autorizou, né? De todos que fizeram isso, ok? Mas, como eu disse, é a sociedade, né? Citando mais uma vez Bauman, líquida, que vê apenas corpo, sofrimento, despesa, dinheiro, né? Atenção, vamos acabar com o sofrimento, não é? Pelo contrário, né? A gente vai ver aqui numa definição de Emmanuel que o sofrimento, que obviamente esse espírito estava resgatando alguma coisa, ok? Ninguém passa por nada, não cai um fio de cabelo, ai de mim, né? Podem rir. Né? Não cai um fio de cabelo sem que o pai o permita, ok? Então tudo, Deus não erra, então Terry Schiavo não estava naquela condição à toa, impunemente. Era alguma coisa que ela tinha que passar, ok? E todo mundo que interfere no karma do... Lembram do que eu falei do André Luiz? Nós não temos acesso à ficha kármica de ninguém. Então o médico materialista, que não tenha sido iluminado pelas luzes do espiritismo, vai encarar apenas como alguém que pode ser desligado. Ok? Entenderam a diferença? Eutanásia ativa, eutanásia passiva. Teve também uma italiana, né? Eu não botei o nome dela não, mas que ela também ficou 4 anos em coma e também conseguiram que ela fosse não alimentada. Não foi dado mais o suporte e ela veio a falecer alguns dias depois. Então, vejam que o homicídio, não é? Está caracterizado em todas essas formas, tá? Eutanásia ativa e eutanásia passiva. Tem uma outra forma que a gente vai falar, a gente não vai entrar muito na parte técnica, mas é importante, né? Allan Kardec buscava muito isso, que o espírita buscasse se inteirar de todas as coisas da sociedade. Ele era um homem além do seu tempo, né? Ele conhecia várias ciências, várias línguas, né? O próprio magnetismo que ele estudou durante décadas antes de entrar, né, em contato com os espíritos, ele já tinha estudado durante muito tempo, né? Com Mesmer, o materialismo, o magnetismo, e aí, naturalmente, era um homem além do seu tempo, que gostava de conhecer tudo. Então, a gente precisa saber dessas coisas. A distanásia. O que é distanásia? Prefixo, né? O dis quer dizer errado. Não é? Uma morte errada, uma morte ruim. Não é? Por exemplo, só para a gente dar um exemplo desse prefixo. Disfunção. Você está com uma disfunção no fígado. O fígado está funcionando mal. Ok? Se está com uma função boa, aí já tem uma outra denominação. Ok? Então, a distanásia, o que é a distanásia? Eu vou ler o conceito, depois a gente conversa sobre ele. Distanásia é a atitude médica que, visando prolongar a vida de um paciente terminal,
utiliza meios terapêuticos inúteis, pois não levam à cura ou melhora, e só aumentam o sofrimento, o que pode ser chamado também de tratamento fútil ou obstinação terapêutica. É aquela história que acontece muito na UTI, do médico querer sustentar a vida a qualquer custo. Ok? Mas aí alguém pode perguntar aqui, ué, mas então isso não é, de certa forma, uma eutanásia passiva? Você não prolongar, você não botar uma pessoa num respirador. Será que não é uma eutanásia passiva? De alguma maneira? Aqui toca no assunto paciente terminal. Ok? O que é um paciente terminal? Coma não é paciente terminal. Alzheimer não é paciente terminal. Esclerose múltipla não é um paciente terminal. Ok? Isso para nós parece muito tranquilo e fácil, mas não é, principalmente para quem atende. Por exemplo, um médico da UTI, existem médicos da UTI que pegam um paciente que está com Alzheimer, aí a família fala, não, mas ele está sofrendo muito, etc, e tal, e ele não vai utilizar dos recursos possíveis, técnicos, para tratar, por exemplo, uma pneumonia. E o paciente morre da pneumonia, mas ele não tem uma doença terminal. Então vamos definir uma doença terminal para a gente entender, né? Vamos ver o que é um paciente terminal, para a gente diferenciar uma coisa da outra. Essa definição é de um professor de medicina brasileiro que diz assim: paciente terminal é aquele que na evolução da doença não responde a nenhuma terapêutica conhecida e não apresenta condições de cura ou de prolongamento da sobrevivência. Um caso clássico, um câncer metastático. Um câncer que já está com metástase em vários órgãos, né? E que não responde mais a nenhum tratamento conhecido, nem a quimioterapia, radioterapia, etc. Ok? Então esse é um paciente terminal, porque ele não está mais respondendo, ele não tem mais chance de sobrevivência, de cura, não é? Então, você não deve praticar a distanásia. Por exemplo, chegou ele e ele está, não é, já com sofrimento, não é, e muitas das vezes precisa do respirador, da intubação, não é? Se ele manifestar, principalmente tem essa condição também. Hoje em dia já tem, no Conselho Federal de Medicina, já privilegia a vontade do paciente, até acima dos parentes. Se ele diz que ele não quer ter a sua doença prolongada de forma obstinada, então ele tem o direito, nessas condições, em sendo um paciente terminal. Entenderam a diferença? Que não tem chance de cura mesmo, ok? Tudo já foi feito. Então você não vai obstinadamente, por exemplo, a pessoa parou de se alimentar, aí você vai abrir o estômago, vai botar uma gastrostomia, etc, né? Se ele já não consegue mais comer, ele tem direito, isso é a morte natural. Ok? Todos nós temos direito à nossa morte natural, que tem um outro nome. Ok? A gente falou da eutanásia, tem a distanásia, que é um prolongamento inútil, é uma obstinação terapêutica, e nós temos a ortotanásia. A ortotanásia, o prefixo, é fácil, orto é fácil, né? Todos vocês conhecem, né? Um colchão que tem esse nome, né? Orto, não vou fazer propaganda, né? Vou fazer propaganda, mas começa com orto, né? Porque privilegia a condição ortostática, olha, né? O prefixo quer dizer correto. Então, ortostático é a postura correta. E ortotanásia é a morte correta, a chamada morte natural. Ok? Então vamos definir aqui também, pegar a definição científica para a gente não se perder, tá? Ortotanásia é a morte no tempo certo, sem abreviá-la nem prolongá-la desproporcionalmente. Todos têm o direito de morrer em casa, ao lado da família. Ok? É claro que existem casos que isso não é possível. Mas tanto quanto isso for possível,
Quem não gostaria de morrer em casa? Não é? Ao lado da sua família. Ao invés de uma UTI, numa UTI. Eu conheço bem, muito bem, o que é uma UTI, porque eu já tive dos dois lados. Né? Já tive trabalhando numa UTI e já tive internado 2 vezes na UTI. Não é? Então sei bem o que é, por mais que haja uma consideração, que haja um carinho, né? Uma dedicação dos profissionais de saúde, não é? É um ambiente terrível, um frio imenso, não é? Um barulhinho. Quando eles normalmente eles sedam você, né? Para você não sentir muito as injunções daquele ambiente, então você fica cochilando. Aí, quando eu cochilava, o eletrodo, desculpa falar, estou num ambiente de amigos, né? O raio do eletrodo soltava. Toda vez que eu dormia, o eletrodozinho que monitora o coração. Aí eu cochilava assim, aí ele soltava e começava a campainha. Pé, 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 pé. Aí eu acordava, vinha a equipe toda e etc. Ainda falava assim, o senhor não se mexe. Eu falei, como é que eu não vou me mexer? Né? Eu estou parado aqui, não tem nem como me mexer, né? Todo cheio de tubo, cheio de coisa, né? Mas enfim, não é um ambiente para ninguém desencarnar, vamos falar a verdade? Tanto quanto possível, não é? Todos nós temos direito à convivência, ao carinho, né? A afetividade dos nossos entes familiares, né? Que vão nos dar, naquele momento, todas as condições, né? Favoráveis, através ainda mais se forem orientados para isso, né? Porque, por exemplo, no caso, vou citar André Luiz de novo. Não, mas esse eu tenho que citar de qualquer maneira porque é Obreiros da Vida Eterna, né? O livro Obreiros da Vida Eterna vai contar a história de 5 desencarnações. São 5 espíritos que estão prestes a desencarnar. A espiritualidade sabe o tempo certo de cada um, né? Tanto que a equipe vem exatamente já preparada para aquele momento de transição. Nós ainda não temos essa condição de saber o tempo certinho da ortotanásia, né? Mas eles sabem. Então eles assistem essas 5 pessoas. Eu nunca vou deixar de citar o motivo dessas 5 pessoas serem atendidas por essa equipe, que é uma equipe maravilhosa, né? Composta de André Luiz, Hilário, né? Um padre, etc. Uma equipe maravilhosa, né? Por que essas 5 pessoas receberam essa condição de serem atendidas nesse momento de transição por uma equipe tão maravilhosa? Está lá escrito, logo no início do Obreiros da Vida Eterna. 5 trabalhadores fiéis ao bem. Eram 5 trabalhadores fiéis ao bem. Passaram a vida inteira trabalhando para o bem. Será que é o bem de si mesmo? Será que é o do 895? Será que é a condição líquida de Bauman, né? Ou é o bem de todos? Trabalharam a vida inteira, né? Trazendo alegria, consolo, né? Dando do seu próprio trabalho, do seu próprio suor em favor de terceiros. E aí eles receberam essa outorga, né, de serem atendidos nesse momento pela equipe de desencarne. Eu sei que aqui ninguém quer receber essa visita tão cedo. Eu tenho certeza que aqui ninguém quer, né? Mas se a gente vai um dia e não tem jeito, né? Eu não sei se eu posso dar essa notícia, Posso, vou dar. Ele permitiu, mas todos vocês aqui vão desencarnar, inclusive nós 3, né? Todos, né? E já que a gente vai desencarnar, é bom que seja por essa equipe, né? Por uma equipe boa, né? Tanto do lado de cá, se a gente está falando da ortotanásia do lado de cá, que dirá ser recebido por esse, né? É um ortodesencarne total, né? Não é isso? Bem atendido aqui, bem recebido do lado de lá. Então não importa a religião, porque tinha católico, tinha, né, protestante, tinha espírita, tinha de várias religiões. Isso não tem a menor bobagem. Se alguém acredita que vai porque é espírita, bobagem, não é? Então, um dos casos é justamente o de Dimas, não é? Dimas não preparou a família, né? E naquele momento eles ficaram apegados, não queriam que ele desencarnasse, e eles com isso eles doavam energia, doavam ectoplasma
para vitalizar os órgãos. Então a desencarnação dele, que já devia ter acontecido, foi postergada. Aí a espiritualidade tem uma técnica muito interessante, né? Todo mundo conhece, né? Muito interessante, dá uma melhorazinha, né? Injeta lá um ânimo, aí a pessoa fica bem, tal, fica com fome, né? Ah, tô com fome, cuidado, né? O moribundo tá com fome, já sabe que é a espiritualidade preparando, né? Tava 2 semanas sem comer nada. Ah, eu queria tanto comer uma canjinha agora, caía tão bem nesse friozinho, pronto, já está prestes a desencarnar. Já está um pé, né? Pode pegar o mão no pezinho, o pezinho está gelado. Vão desligando pelos pés. Pode pegar que tá geladinho, né? Então eles dão aquela injeção de ânimo, o espírito já está quase, né? Aí todo mundo se afasta, todo mundo vai dormir. Ah, que bom, ele melhorou. O médico vem, né? E dá um prognóstico. Ele melhorou muito, né? Está espantoso essa melhora dele. Aí vai todo mundo dormir, inclusive o médico. Aí ele desencarna no dia seguinte. Né? Então foi o que aconteceu com Cavalcante. Mas o conselho de Cavalcante, né? Qual é a grande lição de Cavalcante? Prepare a sua família. Cavalcante não, Dimas, desculpa. Prepare a sua família, né? Para não ficar apegada nesse momento, né? Que nem uma senhora que estava também espírita, ela estava do lado do marido numa UTI, né? E ela rezando, falando, mas ele não merece, não vai, ele é uma pessoa tão boa, ele ainda pode fazer muito bem aqui, ele fez o bem para tanta gente e tal. Ah, Senhor, bons espíritos, me levem no lugar dele, me levem no lugar dele, me levem e tal. E aí, ele já quase desencarnando, né? E ela chorando, não merece, eu é que sou uma pecadora, eu que sou uma pessoa que não mereço continuar aqui, por favor me levem, né? Aí ficou nisso várias vezes, né? Quando ela abriu o olho na UTI, ela médium vidente, ela viu uma entidade, né? Luminosa, já com o aparelho na mão, prestes a cortar o fio de prata do marido, né? Que é um fiozinho que liga aqui da fossa romboidal o perispírito, né? Então ele já estava quase cortando e ele diz assim, então, quem eu levo? Ela falou, leva. Viu? É melhor do que a condição do Dimas, né? Então, por favor, né? Quando tiver alguém desencarnando, fala, leva, né? Nós que já temos essa consciência da imortalidade. A teoria na prática é outra, né? Quando é com a gente é outra história, né? A gente fala da desencarnação para todo mundo e tal, mas quando chega a nossa é um problema sério, né? Então, aí nós temos um caso também clássico, né, de eutanásia no livro Obreiros, né? Nós temos um caso clássico. Vejam como a espiritualidade complementa, né? Porque essa informação veio há 150 anos atrás, aí vem André Luiz e toca nesse assunto, no livro Obreiros da Vida Eterna, que é o caso de Cavalcante, que é uma maravilha para quem quer aprender um pouco mais sobre eutanásia e sobre a importância do que São Luís está dizendo aqui, porque Cavalcante era um católico, carola, né? Que vivia dentro da igreja, mas um dia lá, né, ele resolveu casar, tá? Aí ele casou, mas ele não deu atenção para a mulher, porque ele continuou com aquela carolice, né? E tal. Tem hora que, né, que a pessoa veio para... Estava dentro do planejamento reencarnatório casar, tem hora que não está. E aí ele confundiu as coisas, casou, mas continuou dentro da igreja, né? E naturalmente a mulher não aguentou aquilo, se cansou, foi embora. Foi embora, abandonou e ele ficou com aquela mágoa, com aquele arrependimento, porque ele achou que ele tinha sido o causador, de certa forma foi, né? Então ele ficou com aquele arrependimento, só que essa esposa dele, né, se meteu numa série de aventuras e desencarnou num presídio com sífilis, né? Numa situação bem delicada. Naquele momento ele invoca o tempo inteiro a ex-esposa, né? Invoca, se a fulana viesse, etc, né? Poxa, eu ia pedir perdão e etc. E a espiritualidade traz, né?
atrás e etc. E, naturalmente, aquele arrependimento, de certa forma, foi trabalhado. Foi trabalhado e ele já conseguiu, de alguma maneira, se perdoar, enfim. Existe uma melhora por conta da atuação da espiritualidade. Mas ele se arrependeu. Esse arrependimento foi muito importante para o desencarne do Cavalcante. Ok? Só que o que aconteceu? Ele já estava, nesse momento pré-agônico, que a gente chama de pré-agonia, ele começou a se emancipar, não é? E começou a ver os espíritos na enfermaria. Não é? E via nos outros pacientes, né? Os obsessores de um paciente. Via vários panoramas. Via um espírito benfeitor tratando do outro e tal. E com isso ele começava a falar. Ih, tem um fulano ali, olha lá, aquele lá está fazendo maldade com ele. Ele começou a verbalizar. A equipe médica tomou isso como o quê? Delírio. Né? Delírio, a pessoa está enlouquecendo. Aí vem aquela velha história, da história do Bauman, né? Da sociedade ali. Está sofrendo. Ih, coitado, estava nada, ele estava se preparando. A equipe de André Luiz já estava há 8 horas, estava preparando, desligando todos os plugzinhos, né? Todos os disjuntorezinhos que ligam o corpo físico ao perispírito, eles já estavam há 8 horas trabalhando naquilo. Para que quando o Cavalcante desencarnasse, ele tivesse uma lucidez maior. Ele não sofresse aquilo que o Livro dos Espíritos chama de quê? Momento depois, logo da morte. Como é que é? Período de quê? Perturbação. Não tem isso lá no Livro dos Espíritos? Todas as pessoas sofrem um período de perturbação. A depender de uma série de coisas, principalmente do materialismo, de como a pessoa é apegada à sua existência, não é? Então, se o médico não tivesse tomado a atitude que tomou, esse período de perturbação de Cavalcante seria curtinho, porque a equipe socorrista de André Luiz já estava preparando esse desencarne há 8 horas. O médico fica com pena, né? Olha a pena aí, como às vezes a pena atrapalha, né? Pena só é bom para as aves, né? Pena é bom para as aves. A gente tem que ter pena de ninguém, a gente tem que ter compaixão, compatos, né? A palavra patos é completamente diferente de pena, né? Muitas das vezes a pena é uma colaboração para um estado de inércia da própria pessoa. A pessoa precisa daquele aprendizado e a gente acha que, não, coitadinha e etc. Ela não merece estar passando por aquilo. Tanto quanto possível, vamos fazer o que São Luís nos aconselhou. Tanto quanto possível, vamos abreviar o sofrimento. Vamos servir, tem um simbolismo fantástico, que é o Simão Cirineu, com Jesus, né? Lembram de Simão, o Cirineu, da cidade de Cirene, aquele que ajuda a carregar a cruz? Né? No momento de sofrimento, Jesus aceita que alguém o ajude naquela provação. Jesus não precisava, se ele quisesse, ele pegava aquela cruzinha e transformava em pó, não é? Com o poder magnético que ele tinha. Né? Ele levantava com o dedinho, se ele quisesse. Né? Mas ele teve, né, passou isso tudo para ensinar várias lições. Então ele permite durante algum tempo, durante uma parte da Via Crucis, ele permite que Simão de Cirene, da cidade de Cirene, o auxilie naquela injunção. Então nós podemos ser os Simãos Cirineus de todos, não é? Mas tomando cuidado para não trazer a cruz para as nossas costas. É diferente, né? Não vamos trazer, não vamos tentar resolver o problema dos outros. Os outros têm que resolver os seus problemas, tanto quanto possível, com a nossa colaboração, com o nosso aconselhamento, mas, né? A nossa maneira de ver, muitas das vezes, é diametralmente oposta da maneira com que a pessoa encara aquilo. Então não vamos ficar brigando com a maneira, no ponto de vista da outra pessoa. Ok? Então, voltando aqui ao médico, ele ficou com peninha de Cavalcante, não é? E aí injetou uma substância, através da eutanásia ativa, para aminorar o sofrimento de Cavalcante. O que aconteceu? Cavalcante desencarnou e a equipe toda socorrista de André Luiz se lamentou, porque na medida que aquela substância atuava no sistema nervoso do corpo, ela acabou encharcando também
a repercussão disso no campo perispiritual, que é o corpo, nosso corpo astral, encharcou, e aquela desencarnação que duraria só 8 horas, demorou mais 12 horas, como diz André Luiz, no mínimo vamos ter que esperar pelo menos mais 12 horas. Por quê? Porque o espírito se imantou de novo no corpo. Ele já estava saindo e aí ele voltou através da eutanásia ativa. Ok? Então vejam que a espiritualidade vai trazendo, né, as lições para que nós aprendamos, né, que verdadeiramente vamos ter que tomar muito cuidado, buscar o equilíbrio, né? E a própria ciência médica, hoje em dia nós já, vejam, como caminha a ciência junto com a espiritualidade naquela muito feliz acepção de Allan Kardec, falando da aliança da ciência e da religião. Hoje em dia nós já temos, no ramo da medicina e da assistência médica em geral, não só médicos, enfermeiros, assistentes sociais, nós temos já os cuidados paliativos. Por exemplo, no paciente do INCA, né, que já foi feito todos os tratamentos, já não respondeu a nada, etc. Ele é encaminhado para uma outra clínica, onde ele vai receber o carinho, o conforto, né, de uma equipe preparada para esse momento de transição, que são os cuidados paliativos. Ainda é muito raro, a gente ainda tem muito pouquinho, mas vejam que já é um campo que se abre em antagonismo à eutanásia, e principalmente a distanásia também, ok? Então isso já é uma grande aquisição que pouco a pouco vai ser implantada em todo o mundo. E países, vejam, esse problema social é tão grande, para vocês terem uma ideia, vou dar um dado aqui que talvez vocês fiquem estarrecidos. Na Holanda já está havendo um problema social muito grande com os idosos, que eles estão migrando para a Alemanha com medo da eutanásia. Porque na Alemanha não permite, ok? Fugindo, pasmem, das 4.000 eutanásias que são cometidas por ano oficialmente na Holanda. Se espantaram? 4.000 eutanásias por ano na Holanda, um país que se diz avançado e civilizado. Gostaria de encerrar com um exemplo maravilhoso, como todos os são, do Evangelho, né? De um arrependimento, já que São Luís falou desse arrependimento no momento da morte, né? Nós temos um caso clássico e que vai embasar, porque veio do Cristo, né? O Cristo planetário, o governador espiritual do planeta, no momento maior de sofrimento dele, né? Ele estava ladeado por 2 criminosos, né? Tinha a cruz do Cristo no meio e ao lado 2 cruzes com 2 criminosos, não é? Um não se arrepende, pelo contrário, está sofrendo, está, né, prestes a desencarnar, e muito mais do que olhar para trás e reconsiderar os seus feitos, buscar dentro das suas atitudes a causa para aquele sofrimento, ele começou a ironizar Jesus, dizendo assim: mas você não é o rei dos judeus? Por que você não desce daí? Por que você não já fez tanto milagre? Por que você não faz o milagre aqui de sair da cruz e tirar a gente também? Ficou ironizando, não é? De um lado. Então é o criminoso rebelde que vai entrar, né, vai desencarnar, desencarnou, né, 2000 anos, vai desencarnar de uma maneira muito ruim, né, numa verdadeira distanásia. Essa é verdadeiramente uma morte terrível, porque não se arrependeu e levou o sentimento da rebeldia. E do outro lado, o ladrão, né, que as pessoas chamam de bom ladrão. Eu acho meio esquisito esse adjetivo, né? Mas enfim, ficou conhecido como bom ladrão, mas porque se arrependeu. Então a dor, o sofrimento daquela hora, né? E tendo ao lado, né, a tranquilidade, o equilíbrio, né? O amor irradiado na sua mais alta potência pelo Cristo planetário, comoveu aquele ser. E ele se arrependeu e disse, humildemente disse: Senhor, me arrependo e peço-te para que veles por mim
quando entrares no teu reino, reconhecendo a realeza espiritual de Jesus. E a resposta de Jesus ao arrependimento daquela última hora, que pode ser extremamente importante, como diz São Luís, em verdade, te digo hoje. Tem um errozinho aí de tradução, né? Porque a gente tem que tomar cuidado, porque as vírgulas, as pontuações do Evangelho só foram colocadas 1000 anos depois pelos sábios massoretas, né? Lá do Tiberíades. Então, às vezes tem um errozinho de vírgula. Então, uma das traduções diz assim: em verdade, te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Não é? Isso não é possível, porque não tem o arrependimento, depois tem a necessidade da expiação e depois da reparação. Tudo isso leva um tempo, não é? Então, a vírgula correta, em verdade, te digo hoje, agora, nesse momento, que estarás comigo no paraíso. Qual o paraíso? O paraíso da consciência tranquila. O paraíso daquele que naquele instante verdadeiramente se entrega a Deus, sabendo que não existe efeito sem causa. E que se nós sofremos hoje, é porque naturalmente plantamos em algum momento do passado o sofrimento no coração de alguém. Era isso que eu trouxe para vocês. Muito obrigado pela sua atenção. Que Jesus nos abençoe.